Muito bom, gente. Perfeito. Então, agora, a gente vai olhar o data type. Tá vendo? Esse aqui, ó, data type. Todo banco de dados tem um data type parecido, tá? E muitos iguais, né? Ou seja, vocês vão ter aí data types que mudam de bancos de dados para banco de dados, mas o princípio é o mesmo, ok? Então, nota só, data type, eu tenho aqui, e eu vou clicar, ó, você tem aqui vários data types, ok? Então, agora a gente vai começar a entender aqui os data types, tá? Vamos lá. Data type int, normalmente você coloca inteiros, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Normalmente não, né? Na maioria das vezes. Vou abrir esse meu código aqui e vou basicamente abrir aqui uma classezinha. Não, uma classezinha não, uma telinha aqui, para que eu possa digitar algumas coisas. Então, um tipo inteiro, o que vai dentro dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Né? Então, tudo isso aqui são tipos inteiros, tá? Normalmente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 não vai. Então, o que a gente acaba utilizando? 1, 2, 3, 4. Quando a gente está falando de autoincremente, a gente está falando de dados que vão se incrementando de forma automática. Então, o primeiro registro fica 1, depois fica 2, depois fica 3, depois 4, e assim sucessivamente, tá? Então, esse é o tipo inteiro, né? O que a gente fala que é o int, ok? Outro tipo que a gente tem aqui é o varchar. Varchar é uma cadeia de caracteres, né? Ou seja, você vai colocar dado lá dentro que tem qualquer tipo de caractere, número, letra, letra maiúscula, letra minúscula, caracteres especiais, né? Ou seja, várias informações, um texto mesmo, né? Como se você estivesse escrevendo uma carta. Esse daí, ele serve, né? Não, uma carta não, um texto mais básico mesmo, né? Então, é como se você estivesse escrevendo um texto mais básico. Esse tipo aqui, ó, é o tipo que a gente utiliza chamado varchar, tá? O decimal já é um tipo mais voltado, varchar. O tipo decimal já é um tipo mais voltado para ponto flutuante. O que seria ponto flutuante? Seria números, né, que são armazenados, ou seja, 3.6, 350.40, tá? Então, esses são pontos flutuantes, são números, ok? Lembrando que os números sempre são armazenados no padrão americano, tá bom? Então, ele não vai ser armazenado com vírgula, ele vai ser armazenado com ponto, ok? No Brasil, a gente faz algo desse sentido, né? Ó, R$ 1 milhão, então a gente coloca aqui 1.000,1 mil reais, né? Vírgula 00. Então, o que a gente tem aqui, ó? Isso aqui é um representativo de R$ 1.000, né? Então, a gente teria aqui, ó, um ponto para representar o 1, vírgula para representar as casas decimais. Quando a gente está falando de banco de dados, a gente tem somente desta forma, tá? Não existe a vírgula para as casas decimais, é o ponto, ok? E você não tem as vírgulas aqui nos números. Então, se tiver número dessa forma, vai estar desse jeito e somente o ponto para definir aí as casas decimais, tá bom? E, gente, olha só, é muito mais simples, né? A gente ter dessa forma do que ter vírgula, ponto, onde é vírgula, onde é vírgula, onde é ponto, né? Então, aqui fica muito mais tranquilo da gente conseguir formatar, tá? Então, essa é outra informação que a gente tem no decimal, ok? A gente tem aqui um outro tipo que é date time, né? Então, nesse aqui que é o date time, você passa a colocar não só a data, mas também o tipo, né? A hora, quer dizer. Então, quando a gente vai colocar um date time, normalmente, quando a gente vai gravar no banco de dados, a gente grava como ano, traço, mês, traço, dia, tá bom? Então, você grava desse jeito, e aí você grava como hora, minuto, segundo, ok? Então, normalmente esse é o padrão que você grava quando você vai gravar num date time. Existem alguns bancos de dados que tem somente o date, e você vai gravar somente dessa forma, tá? Quando eu quero ter um registro que eu vou buscar por datas,
né? E por hora eu vou usar um do tipo datetime, porque você consegue fazer uma seleção de dados muito mais simples no seu banco de dados por você utilizar um tipo de datetime. Então, Danilo, eu vou gravar uma data. Eu posso gravar no varchar? Pode, mas não é o correto. O correto é você gravar num campo datetime, porque na hora que você for buscar, vai ficar muito mais simples de você fazer uma busca por between, menor que, maior que, e você acaba utilizando ele para fazer a sua busca diretamente na sua database. Então, vamos usar o tipo certo para cada tipo de registro, ok? Beleza. Outro tipo que a gente tem é o blob. Esse tipo blob é um tipo gigante, tá? Ou seja, é um tipo que você pode guardar várias informações. Normalmente, algumas pessoas utilizam esse campo blob para guardar arquivo binário, sei lá, um PDF, converte isso para um binário, né? Então, guarda o binário de um PDF, um binário de um doc e essas informações, tá? Eu não gosto de utilizar o blob para ficar guardando arquivo físico. Normalmente, o arquivo físico eu gosto de colocar num servidor de asset, um S3 da Amazon ou em outro lugar, tá bom? Mas existem algumas pessoas que gravam no seu banco de dados aquele binário de uma imagem, etc. Você tem o binário, né, que é um tipo menor, que ele é um do tipo 0, 1 e etc., então tipo menorzinho. Você tem aqui o long blob, que é um blob maior ainda, né? E aqui você começa a ter outros tipos que são baseados nos primitivos, tá bom? Então, outro tipo que a gente tem aqui, ó, é um medium blob, tá vendo? Long blob, tem um long blob, médio blob, ou seja, vai aumentando o tamanho dos caracteres, tá? Tiny também é um tipo pequenininho, né? Um menor, né? E que você consegue colocar mais algumas informações. Varbenary eu nunca precisei utilizar, tá? Mas é um dos tipos que a gente tem. A gente vai ver a descrição de cada um deles também. Aqui a gente tem os tipos separados, ó. Data, date time, tá vendo? Ou seja, eu quero guardar só a data, eu quero guardar a data e a hora, eu quero guardar só a data, eu quero guardar um timestamp. Timestamp é uma data convertida para número, tá bom? Vou dar um exemplo aqui de timestamp, ó. IRB. Vou entrar aqui, por exemplo, num console do Ruby e vou colocar aqui, ó, date time.new, .now.to underline i. Ó, deixa eu ver, ele não vai ter o date time aqui, então vou ter que acessar um sistema que tenha com Rails pronto, né? Deixa eu ver, acho que o time ele tem aqui como primitivo. Peraí, time, ele tem. Então, time.now.to underline i. Esse aqui é um timestamp, tá vendo? Ele é um inteiro que ele é convertido em data, hora, minuto, segundo, tá bom? Então, esse é um timestamp, ok? Então, você pode gravar um timestamp também. Então, tem outro tipo que você consegue colocar aqui, ó. Você consegue colocar somente ano, geometria. Então, são alguns outros tipos que você acaba colocando. Pointer, tá vendo? Big int, né? Um outro bem conhecido também, que você acaba utilizando, é o float, tá? O float também serve para ponto flutuante, só que é um ponto flutuante menor do que o número, menor do que o double, tá? Então você acaba usando o float também em algumas ocasiões, tá? O float ele é bem utilizado. Float para float, double e number, eles costumam ser utilizados, né, para tipos que são ponto flutuantes, igual esse daqui, ok? Tem um outro tipo que é bem utilizado aqui também, que é o text, ó. Text é outro muito utilizado, tá? Então, esse campo do tipo text, ele serve para guardar volumes altos, tá? Volumes bem grandes, bem altos de dados, tá? De informação. Então, vamos supor que eu tenho um texto gigantesco. Eu quero gravar todo esse texto aqui, ó. Tudo isso aqui, né? Esse texto gigante dentro de um campo. Então, neste campo, normalmente a gente coloca em um campo do tipo text, tá? Então, vamos supor que eu estou fazendo um gerenciador de conteúdo, ou sei lá, eu estou reconstruindo um WordPress, né? Então, aquele campo content lá do WordPress, da tabela WP Post, ele é um text, né? Ou seja, ele vai guardar uma informação em lote, um texto. Vou redigitar um texto, ou vou digitar um documento. Onde eu gravo? Eu gravo isso normalmente num text,
tá bom? Que é um campo específico para que a gente possa gravar grandes volumes de textos, ok? Já apanhei para salvar um PDF em Blob. Tá vendo aí, ó? Eu não recomendo muito, não. Quem estiver utilizando o PHP MyAdmin 4, não conseguir achar a opção do autoincremente, deve colocar a opção serial, ou seja, no data type. Legal, boa, César, boa, é isso aí. Então, temos aí algumas informações, né, de alguns tipos que a gente pode utilizar, tá bom?